Olá pessoal, prazer ter você aqui. Hoje o nosso tema é um pouquinho diferente do nosso perfil, mas como falei lá nas outras redes sociais, lá no Instagram, o pessoal pediu para eu falar minha experiência com porcelana e resina composta. Não sou dentista, não entendo muito essas questões técnicas, tá? Eu apenas vou relatar a minha experiência com os dois procedimentos. Ok, então em cima eu tenho porcelanas, nos dentes são 8 dentes. Embaixo eu fiz resina composta. Então eu vou relatar apenas a minha experiência, porque se você está em dúvida, porque quando eu fui fazer também, eu fiquei pesquisando muito o que colocar, qual é o melhor, resina ou porcelana, o que fazer. Bom, primeira coisa, eu sou uma pessoa assim extremamente apaixonada por café e vinho. Meu consumo de café é muito, né? Então, por mais que eu fazia clareamento, os meus dentes sempre ficavam amarelos. Então, isso já era fato. Eu queria encontrar uma solução para ter um sorriso mais claro, mais bonito, até porque a gente fica aqui nas redes sociais e isso fica mais visível, né? Comecei a fazer pesquisas. E na época, por incrível que pareça, eu coloquei porcelana em cima no ano de 2017. Não aqui onde eu moro, na minha realidade, não se falava tão de resina composta. Confesso que eu não sabia que tinha essa possibilidade de resina composta. Eu entendia que era ou lente de contato, as minhas pesquisas, ou porcelana. Resina não se achava, nem aqui no canal, eu não achei ninguém que me falava sobre isso. Aí eu cheguei à conclusão que o meu caso, como eu tinha muitas restaurações, quando a gente era criança, eu não sei vocês, mas eu já tenho 50 anos. Eu cresci, gente, eu não conhecia fio dental, de verdade, não sei se você é diferente, você fala, ai, meu cabelo hoje tá incomodando aqui, ó. Quase não se falava tanto em fio dental, então a gente tinha muitas restaurações. Então eu decidi que eu queria colocar porcelana. Então eu vou falar a minha experiência novamente. Eu sempre tô batendo nessa tecla que eu não sou dentista, tá? Pode acontecer diferente com você. Ok, o valor da porcelana é um valor considerado alto. Então eu me preparei. Financeiramente é um valor alto, você tem que se preparar, mas eu estava decidida e assim eu quis fazer. Aí quando eu fui fazer, eu estava consciente que os dentes seriam muito desgastados para colocar as porcelanas. Ok, assim eu fiz. Coloquei as 8. No primeiro momento eu não gostei da cor, aí a dentista foi maravilhosa, ela trocou todos os dentes, a gente colocou novamente do tom que eu queria, que eu não queria nem muito branco, mas eu não queria também aquela cor bege natural, até porque eu tomo muito café, eu tinha medo, né? Eu sabia que porcelana ela não ia mudar a cor, só manutenção. Aí eu coloquei, ficou bonito, esteticamente, maravilhosa. Mas eu tive problemas, eu tive consequências graves após. Os meus dentes, a porcelana, ela invadiu a parte óssea aqui. E aí começou a inflamar, criou um processo inflamatório. A porcelana começou a forçar essa parte óssea. Eu comecei a ter problemas com pus na minha gengiva toda de inflamação. Foi muito desgastante, foi muito preocupante. Precisei procurar ajuda em outro local, com outros médicos, para ver o que eu poderia fazer. Então, tive que fazer uma cirurgia, eu não sei os nomes, tá? Eu tive que fazer uma cirurgia na gengiva todinha, levantar todinha a gengiva, para ver como estava essa invasão dessa porcelana. Teve que desgastar todas essas, lixar, né? Tirar todo esse... Eu não sei os nomes técnicos, tá? Não sou dentista, mas eu sei o que foi feito. Precisou lixar ainda, você quer ver a filmagem? Eu falei, não quero ver nada. Mas eu corria o risco de ter que lixar e a gengiva não tampar isso. Eu teria que correr o risco de perder tudo o que eu investi, que foi um valor altíssimo. Era um risco. Mas entre saúde e estética, né? Então vamos fazer. Assim eu fiz o procedimento. E com a bênção de Deus, graças a Deus, um dente só que eu acho que nós vamos ter que fazer, né? A gengiva, porque
porque ela demora meses e meses para descer. Então, eu coloquei só os 8 dentes em cima e o de baixo não. Aí eu fazia as gravações aqui no Instagram, tudo. Inclusive, se você não me segue no Instagram, Kátia Mel Oficial, seja bem-vindo, tá? Isso me incomodava, porque os dentes de baixo eram totalmente amarelos, o contraste era muito grande, mas eu não tinha como colocar também porcelana embaixo, e até porque eu fiquei traumatizada com o que eu passei em cima. Então, eu estava decidida por esses 2 motivos. O valor é muito alto, e a experiência que eu tive, né, aconteceu isso, então eu não queria. E aí, agora, o ano passado, em 2021, que eu conheci a tal da resina composta. Aí eu comecei a buscar, comecei a ver o que se falava de resina composta. A resina composta não desgasta o dente igual é o procedimento da porcelana. Isso já me acalmou, né? Eu falei, olha, interessante. Eu falei, mas como será que deve ser isso? Deve ficar amarelo tudo, deve... Tá, enfim. Resolvi, falei, eu vou ter que dar um jeito de fazer. O valor na nossa região, ele é bem mais acessível, mas muito mais acessível em relação à porcelana. Só que para fazer a resina composta também tem que ser um profissional realmente qualificado nesse sentido, porque senão também pode dar BO. E assim eu fiz essa experiência com a resina aqui embaixo, exatamente a mesma tonalidade da porcelana, em cima é porcelana, embaixo é resina. Estou fazendo isso para você ver que a cor é praticamente a mesma. E financeiramente é muito mais em conta, e já faz um ano e 4 meses que eu tenho uma resina. Eu queria gravar esse vídeo após eu ter essa experiência, porque realmente é a minha experiência, não significa que você vai colocar porcelana e você vai ter esse problema igual a mim, tá? É a minha experiência, eu quero grifar isso, que eu não sou dentista, foi a minha experiência. E eu quis gravar esse vídeo após um ano com essas resinas, para mim ver a questão de manutenção, se ela ia escurecer, se ela não ia escurecer, como que seria. Então, hoje, Kátia, se eu soubesse que a resina composta é maravilhosa, mais acessível e não tem desgaste do dente, com certeza eu faria a boca inteira de resina composta. Pela experiência que eu tive, que não foi muito boa. Volto a dizer, não é todo mundo que coloca porcelana que tem essa experiência que eu tive com problema na gengiva de invasão nos ossos aqui, que ficou muito grande e ele estava incomodando, tá? Então fica aí para você. Hoje Kátia, se eu puder dar uma opção, com certeza eu iria na resina composta com um excelente profissional. Primeiro pesquisa, veja o trabalho de resina composta, né? Aqui na minha cidade, ela atende aqui na minha cidade, atende o Brasil todo, ela é maravilhosa. Inclusive, se você quiser, pode perguntar aqui para mim, que eu posso te responder quem foi, tá bom? Então, beijos da Kátia Mel. Se você gostou, pode compartilhar. Se conhece alguém que quer fazer porcelana ou resina, gente, o sorriso é o outro, você fica mais autoconfiante, você cria uma confiança para fazer seus stories. Então, se você mexe com rede social, ou teu dente é torto, com a resina composta você consegue arrumar toda a sua vida. O seu sorriso fica mais brilhante, né? É gostoso, a tua autoestima melhora, você fica mais confiante, sim. No meu caso, melhorou muito. Eu falo que eu sou uma Kátia antes e uma Kátia depois que eu coloquei a porcelana. Começou com a porcelana já me deu essa segurança. Mas se fosse hoje, com certeza eu colocaria a resina composta em todos os dentes. Beijos da Kátia Mel. Tchau!